Mas já me aconteceu isso, eu entrar numa aula falando o conteúdo que eu já tinha passado, né? Quando a gente trabalha com 2, 3 turmas em paralelo da mesma disciplina, acontece isso. Pois bem, então, agora que começou a gravar, pessoal, boa noite oficial a todos, e a gente vai começar oficialmente a aula, tá? Não que antes não tenha sido, né? Mas a gente vai começar com o conteúdo propriamente dito agora. Como eu já tinha feito a primeira introdução, gente, deixa eu só botar aqui em full screen para vocês, um minutinho, tá? Aquele esquema de sempre, né, pessoal? Vou ficar em tela cheia, não vou vê-los, né? Então, qualquer coisa, por gentileza, alguém que tenha áudio me passa. Qual é a ideia, então, da aula de hoje? Como eu havia falado para vocês, a gente, no início da aula passada, a gente entrou na terceira parte da disciplina, que é a parte do programar, propriamente dito. Até então, a gente não programava? Não. A gente resolvia os problemas com uma linguagem algorítmica. No início, ela era só tipo um português estruturado, um Portugal, que a gente chama, ou ele podia ser um diagrama de bloco. Ele foi por muito tempo na parte do Scratch, através de uma lógica, de implementação de uma lógica através de blocos, estilo Lego, né, que você monta a tua solução. E agora a gente vai passar para um nível menos abstrato e mais prático, que seria codificação. Certo? Então, aquele mesmo algoritmo que vocês têm e resolveram, seja ele um algoritmo genérico, diagrama de bloco, ou um algoritmo mental, que é a resolução de um problema, vocês vão codificar. Por isso eu sempre friso e sou repetitivo em dizer assim, ó, esta é a parte que o pessoal acha mais difícil, porque agora nós vamos programar, que eu acho que é a parte mais simples. Porque vocês só estão convertendo ações, tá, e padrões que foram previamente definidos no teu algoritmo em uma linguagem. Tu está fazendo aquela analogia que eu sempre gosto de usar entre o engenheiro civil que fez um projeto da casa todo estruturado e o pedreiro que está sentando os tijolos. Ah, sem demérito ao pedreiro, ele tem a sua importância, sem demérito ao programador, ele tem importância, sim, mas é simplesmente uma conversão de um problema já resolvido, já posto, que é o algoritmo. Agora a gente vai achar uma sintaxe, a gente chama assim em computação, a forma com que você escreve o teu comando para codificar aquela solução, ou aquele algoritmo que resolve um problema. Na primeira aula do ciclo, do terceiro ciclo, né, da parte do Octave, a gente só mostrou o ambiente para você se ambientar, aquele ambiente de desenvolvimento que a gente chama uma IDE, bem simples no caso do Octave Online, tá? Mas ele tem lá uma árvore de diretórios com arquivos, tem no meio o editor de texto e à direita tem a prompt de comandos onde executa os comandos propriamente ditos dos teus .m's, que nada mais são que são as implementações dos algoritmos que a gente desenvolveu até então. Pois bem, a gente só trabalhou com conceitos de input e output. Basicamente, o comando input, né, para pegar informações do teclado e colocar ele em variáveis, e usar o disp e o fprintf. Na aula passada, a gente viu isso. Agora, cada aula até o final do semestre, que não são tantas, né, não se assustem, eu acho que tem mais umas 4 aulas só, é só olhar lá no cronograma, a gente vai trabalhar um novo conceito sobre a ótica de conhecer os comandos, porque o conceito em si a gente já trabalhou. E na aula de hoje, o conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de desvio condicional. Então, aquela velha historinha... Opa, trancou? Aqui. Aquela velha historinha, os mesmos slides que eu usei lá no Scratch. Daí vai dizer, mas que professor preguiçoso, nem fez slides novos. Não, porque o conteúdo é o mesmo. Eu vou mostrar para vocês que toda a estruturação do raciocínio computacional / algoritmos, vocês já têm. Você só tem que agora converter em uma linguagem. Por isso que eu digo, essa é a parte mais simples. O pessoal diz, ah, mas eu não sei programar em Python, eu não sei programar em Java, eu não sei programar em C. Não, tu não sabe os comandos. Porque tu não programa, tu resolve algoritmos. Uma vez que tu resolveu o algoritmo, tu simplesmente tem que converter em uma determinada linguagem. E linguagem para aprender é comandos. Muitos dizem é decoreba, ou senão outros dizem é help ou é Google. Você sempre vai se basear nesses comandos e em variações desses comandos, em variações de exemplos que possam ser implementados. Então, só para resgatar rapidamente aqui, conceitualmente, um desvio condicional
É um desvio que o programa faz da sua rota natural. Então, tem um exemplo clássico aí de um trilho de trem. Quando ele está fazendo um desvio da sua rota dita tradicional. O que é uma rota tradicional em programação, olhando ao viés de um código-fonte? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para fazer minhas riscarias, né? A condição normal, a execução normal, faça de conta que cada risquinho vermelho desses aqui é uma linha de código, é de top-down, ou seja, de cima para baixo ele vai ler e interpretar, o compilador, né, o interpretador, vai ler e interpretar cada sentença, cada comando, cada linha de forma sequencial, de cima para baixo. A não ser que ele encontre um desvio condicional. Então ele vai simplesmente fazer um salto, não vai rodar uma determinada parte do código. Esse desvio condicional está condicionado a uma determinada condição. Esta condição, se é verdadeira, a gente vai dizer que ele vai executar todas as instruções que estão entre, agora, o if e o else, se esta condição for verdadeira, e se essa condição não for verdadeira, leia-se falsa, ela vai executar todos os comandos entre o else e o end. Mas da onde apareceu esse if, else, end aqui? Ele é um desvio condicional que anteriormente, lá no Scratch, a gente usava o famoso se e uma condição, não era? Se essa condição era verdadeira, ele executava os blocos que estavam aqui. Se essa condição não era verdadeira, ou seja, falsa, ela iria executar os blocos que estão nessa segunda parte aqui, que a gente encaixava aqui dentro. Pois bem, esse se virou um if, tradução literal do inglês. Esse senão virou um else. E este final do bloco aqui, que não aparecia, né, não tinha nada de nome, é um end, que é final. Sempre quando tu abre um if, fecha um end. Tu abre depois, vocês vão trabalhar com laços, que é o while, tu abre um while, tu fecha um while com end. Então, sempre o end é o final do meu desvio condicional. Aqui a gente diz que é um desvio condicional duplo, tá? Porque ele tem para a condição verdadeira, quando ela é verdadeira, e tem para quando a condição é falsa. Precisa ter o else? Não. Se eu não tenho o else, ele só vai executar as instruções aqui dentro se essa condição aqui for verdadeira. O else é quando eu trabalho com a negação, quando eu trabalho com a possibilidade de executar algo quando a condição pré-definida aqui no desvio condicional não seja verdadeira, leia-se falsa. Conceitualmente, pessoal, deixa eu limpar isso aqui que está horrível, né? Conceitualmente, é isso, desvio condicional. A gente começa com o duplo completo e depois vocês se lembram que é os mesmos slides e eu estou trazendo aqui os blocos do Scratch. Eu só estou fazendo a única diferença desses slides é que eu estou fazendo a relação para o comando. Então, se vocês estavam acostumados a usar o se baseado em uma condição, esse se vai ser substituído por um if end. Onde depois do if aqui está a condição do tipo, se A é maior que 7, sei lá, faz A ser igual a A mais 5. Tá? Vou chutar aqui uma condição. O que acontece? Se aqui em cima o A for 9, 9 é maior que 7? Sim, 9 é maior que 7, porque a variável A tem o valor 9. Então, ele vai pegar o 9 e somar com 5, né? Botar 14 ao A. Ótimo. Mas se esse 9 aqui não... Desculpa, se esse A não for 9, se esse A aqui for 1, ele vai testar 1 é maior que 7? Não, não é. Vai para o próximo comando depois do end. Ou seja, não vai executar essa instrução. Isso é um desvio condicional simples, em que se você só tem uma condição e só vai executar algo quando ela for verdadeira. Senão ele vai fazer um salto condicional, que é para a próxima instrução depois do if. Quando acaba o if? Quando ele encontra um end. Conceitualmente é isso. Aqui está exatamente o que a gente já vai para o Octave, que vai ficar mais claro isso para vocês. Mas eu fiz questão de deixar os slides aqui e deixar a resolução do algoritmo com os blocos do Scratch e o equivalente ao lado aqui com o código do que vai ser o nosso código lá no Octave. Então, o nosso famoso programa 1, tá? Exemplo 1, desculpa.
Criar um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos, tá? LA e LB, aquele famoso LA e LB, tá? Faça a operação de soma entre esses dois valores e apresente o resultado somente se o valor for maior que 10, o valor da soma dos dois. Então, a gente estava careca de saber fazer isso aqui, lá no Scratch, né? Pergunte o valor de A, coloca a resposta na variável A, pergunte o valor de B, coloca a resposta no valor de B, em X aqui, porque eu defini que era X, ele não me fez nenhuma exigência, poderia ser abóbora aqui, né? E em valor de X, vai ter a soma de A mais B. Então, hipoteticamente, eu digito 2 no A, 3 no B, o X vai ter 5, que vai ser a soma de 2 mais 3. X é maior que 10, 5 é maior que 10? Não, não faz nada. Hipoteticamente, se eu tivesse colocado 12 em A e 3 em B, 12 mais 3, 15. 15 é maior que 10? Sim, então diga sim, 15. Ele vai mostrar o 15 na tela. Isso aqui era o Scratch e a gente estava dominado, né? Agora, o que a gente vai fazer? Nada de diferente. Esta parte de entrada de dados aqui está literalmente aqui na parte do input. Claro que existem os comandos tradicionais que a gente já viu na aula passada, né? CLC, limpa a tela. Clear all, vai limpar todas as variáveis do ambiente dele, né? Você se recorda que lá no Octave, depois eu posso mostrar para vocês, mas à direita, que é a prompt de comandos, onde ele executa o programa, ele armazena naquela prompt ali, naquele ambiente, as variáveis que estão bem na telinha do meio. Vocês têm que ampliar um pouquinho e clicar nas variáveis e vai dar o conteúdo. Quando eu dou clear all, relembrando, ele limpa tudo isso. Isso é interessante fazer, são boas técnicas de programação, para te não trazer lixo das outras execuções dos outros programas. E depois eu faço aqui, isso aqui é um toque que eu tenho... Oi? Só o CLC não apaga todo esse clear all também? Vamos por parte. CLC apaga a tela. Clear all apaga as variáveis que estão no ambiente. Eu mostro isso depois no Octave, tá? Me lembra disso. Okay. Tá? Já vamos para lá, é só eu explicar o código. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma inicialização da variável x, tá? Isso é uma boa técnica também. E além de ser uma boa técnica, o MATLAB Octave, ele pede, às vezes, ele é meio de lua, tá? Se você não entra com input para a variável, você vai fazer direto uma operação, ele pode trazer lixo nesta variável, porque ela não foi inicializada. Então, boas técnicas de programação pedem que vocês façam essa inicialização. Logo na sequência, eu faço os dois inputs, que é de A e de B. Então, aqui, entra com o valor de A, ele vai colocar aqui, isso aqui ele vai ecoar na tela, tal e qual que está entre aspas, inclusive com espaço. O que vocês digitarem lá vai para a variável A, o que vocês digitarem aqui vai para a variável B. X é o nosso processamento, que é o equivalente a isso aqui. Vamos voltar. Que é o equivalente a esse bloco aqui, que é o A mais B em X. E, finalmente, aqui, o nosso if, ó. Abriu um if, fechou um if. Iniciou um if, end termina. Se o X é maior que 10, ele vai dar um fprintf, que nada mais é o que mostrar o que está entre aspas na tela, substituindo o que tem %d pela variável x, que é um decimal, por isso que está o Dzinho. Legal. Agora vamos ver isso como funciona lá no Octave. Deixa eu ver se isso aqui tá... Não, vou ter que digitar lá exemplo 2, vamos ver se eu tenho esse exemplo lá. Tudo bem, pessoal? Estão aí ainda? Sim. Ah, estão acordados, hein? Exemplo 2, deixa eu ver se eu tenho aula. O que é preguiça, né, cara? Exemplo 2. Esse aqui. Beleza. O exemplo que a gente acabou de ver é exatamente esse aqui, então. Vamos separar um pouquinho aqui. Vamos explicar, reconectar, né? Você já deve estar acostumado com isso. O Octave, ele desconecta. Vamos diferenciar o que é um CLC e de um clear all. Eu dei um ls aqui, que é um comando de Unix, né? Que é um dir do DOS, tá? Do antigo DOS no Windows. Só relaciona todos os arquivos que tem dentro desse meu diretório. Então, só para encher a tela aqui. Então, se eu dou um CLC, ele limpa a tela.
Mas, por exemplo, se eu tivesse A4, B igual a 9 e dou um CLC, ele só limpa a tela. Se eu digito A, ele vai dar 4, se eu digito B, ele vai dar 9. Ou podem vir aqui, ó, também, pessoal, nesse ambientezinho aqui, ó, para quem não lembra. Tu clica, te dá o valor de A, tu clica, te dá o valor de B, tu clica no ANS, não tem nada ainda porque a gente não usou. Para quem não lembra, ANS é o acrônimo de Answers, que é a resposta em inglês, que é quando você não faz uma definição, tu faz alguma coisa do tipo 2 mais 3 e não coloca em nenhuma variável isso, ele precisa de uma variável, ele coloca a resposta no ANS. Então, a ANS agora tem 5. Já podem ver que qualquer operação que vocês façam sem, ele vai sobrepor no ANS. Então, não é uma variável que vocês devem usar. É uma variável do Octave e do MATLAB, a mesma coisa. O CLC limpa a tela, a variável fica. Se eu quero limpar o conteúdo da variável, zerar ela, eu dou um clear em A, da variável A. O que eu faço? A variável A deixou de existir, está indefinido. A B está ali, ó. Se eu dou um clear em B, eu limpo o B. Agora não tem mais B. Agora deixa eu criar outras variáveis que eu acabei com todas as minhas, né? E se eu criar uma variável com o nome de all e da clear all? Eu acho que ele não aceita variável all porque é nome reservado. Deixa eu ver uma coisa. Inválido. Isso a gente chama de palavra reservada. Tu não pode usar uma variável, por exemplo, if, uma variável end, uma variável all. Não pode, porque é um comando. Em algum momento é um comando, dele não aceita. Seguindo essa linha de raciocínio, agora nós temos a variável A, nós temos a variável B, e sim, o colega falou, se eu dou um clear all, o que ele faz? All todas, limpa todas as variáveis. Até, aliás, vocês notaram que elas sumiram aqui, era mais fácil eu mostrar para vocês do que ficar digitando A e B. Tranquilo, então, o que é um CLC e um clear all? Obviamente, tudo que a gente colocar no script aqui, que é o .m, que é o arquivo de programa, o código-fonte, como a gente gosta de dizer na programação, ele vai ecoar aqui. Então, ele vai, quando começar a executar esse meu exemplo, ele vai limpar a tela, limpar o ambiente de variáveis. E a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é inicializar a minha variável x. O que é inicializar uma variável? É simplesmente botar 0 nela. Ó, apareceu o x aqui, x contém 0. Isso também é uma boa política, né? Uma boa prática de programação que a gente usa. Logo na sequência, a gente trabalhou com o comando input, né, que são as entradas de dados. Eu acho que isso aqui já ficou bem tranquilo com os exercícios da aula passada. Então, a gente vai entrar com o valor da variável A e da variável B. Aqui nós vamos fazer uma pequena soma, né, uma pequena operação matemática que vai somar A e B e jogar o valor em X. E aqui está o nosso desvio condicional chamado if. Então, só vai printar na tela, ou aparecer na tela, se o valor de x é igual a 10, não é nem maior, é que eu estou implementando igual, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, entre com o valor de A, 2, entre com o valor de B, 4, 4 mais 2 é, opa, eu já vou dizer para vocês o que deu de errado aqui. Lá tá x igual a 10, lá, professor. Isto! Na verdade, se eu quero comparar, é igual. Quando eu coloco igual a 10, bem lembrado pelo colega, o que fez e não botei um ponto e vírgula, ele simplesmente ecoou essa tela aqui, porque ele achou que isso aqui era um comando. Para quando eu quero fazer uma comparação, a gente usa 2 iguais. Perfeito. Então, vamos fazer. Isso aqui foi um erro de digitação. Vamos lá, valor de A, 2, valor de B, 4, 2 mais 4, 6. O que ele fez? Não fez nada, ó. Somou 2 com 4, são 6. 6 é igual a 10? Não. Então, vai para o próximo comando depois do end. Não existe, acabou a execução do programa. Vamos fazer ele ser 10. Para não se complicar, 5 mais 5, né? 5 mais 5, o valor de x é 10. Por quê? Somou 5 com 5, dá igual a 10 e deu o print. O valor de x é %d vai mostrar a primeira variável depois da vírgula, que é o x. Pronto, está resolvido. Ah, mas se eu quero fazer ele que seja qualquer valor maior que 10? Maior que 10. Altero aqui e vou fazer. Então, o que acontece? 5 e 5, vai aparecer ou não vai aparecer? O x igual a 10? Não. Por quê?
Porque não é maior que 10. Isso, porque 5 mais 5 é 10, 10 não é maior que 10, 10 é igual a 10. Ah, mas se eu quero fazer maior igual, não tem problema, então tu bota maior igual, daí ele vai funcionar, tá? Beleza. Aqui, então, tá dominado essa questão aqui, pessoal, acho que é bem tranquilo, né, o desvio condicional simples. Agora, já que eu estou aqui no Octave, antes de voltar para lá, a gente vai implementar o desvio condicional duplo, que é o quê? É a existência do else. Ó, quando eu já coloco else, ele já digita e já coloca para o lado lá, o pessoal. Isso aqui é muito importante para vocês manterem essa intentação que a gente diz. Então, se for maior que 10, vai ser aqui. Se for menor que 10, eu vou dizer o seguinte. Copiei aqui, tá? O valor de x foi menor que 10. Tá? Não tem muito sentido esse meu programa aqui, pessoal. E não vou nem mostrar ele, mas é só para mostrar efetivamente aqui que vocês podem implementar o famoso senão, tá? Que é o else, e implementar quando isso aqui é falso. Então, se for maior que 10, ele vai mostrar. Se for menor que 10, ou não maior que 10, né, o valor de x é menor que 10, vai dar só essa mensagem. Vamos ver se funcionou a minha lógica? Vamos lá, 2 mais 2, o valor de x foi menor que 10. Ele não me falou que o valor de x foi 4. Se eu quero saber, eu teria que dar um display aqui, ó, né? Botar um %d aqui, daí eu posso colocar ainda, brincar, %d para decimal, só vou botar entre parênteses para sair da aspas, vírgula, quem eu quero mostrar? O x. Por que o parênteses? Porque eu quis, só para complicar a vida, tá? Não precisa o parênteses lá. Eu quero que dê menor, né? Então, 2 e 3 vai aparecer o 5 entre parênteses, tá? Obviamente que se eu for maior que 10, 5 e 7, ele vai dizer que é 12 e vai cair. Bem simples, né, pessoal? Não tem muito esquema, porque a gente já tinha a lógica do se, da condição, do senão, então a gente está substituindo if por else aqui. Só, única e exclusivamente. Vamos voltar agora para os slides. Quando estabiliza aqui, eu tomo água. Vamos lá. Continuando aqui. Desvio condicional simples, tá? O exemplo 2. O exemplo 2 aqui, eu vou passar ele batido, tá? Mas ele consta aqui como duas... Eu sempre faço isso, dou exemplo, dou resolução, tudo certinho para vocês seguirem como exemplo, tá? Na resolução dos demais. Mas esse aqui é o nosso exemplo clássico, aquele que é para efetuar a leitura do nome do aluno e suas duas notas. A gente estava trabalhando até então, acho que só com numéricos. Eu não sei se eu passei para vocês o input na aula passada com nomes, com alfanuméricos. Passei? Eu não estou lembrado, mas acho que Não não. tô lembrado também. Tá, então a gente vai voltar depois lá para o Scratch e eu vou explicar para vocês como se faz o input de uma string. É a mesma coisa o input, só que tu fecha aspas, bota vírgula, abre aspas e bota um Szinho para dizer que tu vai passar um parâmetro de string, mas eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui vai ser o primeiro exemplo em que a gente vai entrar com um nome e com as suas duas notas. Realize a média das notas, soma as duas, divide por 2, né? E diz o nome do aluno junto com a palavra aprovado se sua média for superior a 6. Caso de vocês aí no final do ano, tá? Então lá, o Marlon, se tirar duas notas que no somatório dá maior que 6, ele está aprovado, senão o Marlon está reprovado, tá? Vamos ver aí no final do ano o que vai acontecer. O exemplo disso está aqui. Vocês já fizeram isso no Scratch. Ó, entre com o nome, na variável nome, entra com a primeira nota, na nota 1, entra com a segunda nota, na nota 2. A média é a soma dos dois dividido por 2, respeitando os bloquinhos. Agora, gente, esses bloquinhos aqui, os verdinhos, que era um saco, né, botar um dentro do outro, viraram parênteses, que é a precedência matemática que eu quero exigir na minha equação. Então, se tu quer que some essas duas notas e divida, você bota aqui entre parênteses
e depois divide, porque se tu não botar, ele vai dar precedência aqui na divisão, ele vai dividir a segunda e somar. Então tem que se atinar matematicamente agora, não tem mais os bloquinhos aqui para salvar vocês. Os bloquinhos passaram a ser parênteses agora nas precedências. E aqui está a condição. Qual é a condição? Se a média for maior que 9. Tá? Aqui eu estou sacaneando ainda, nem se tirar maior que 9, desculpa, maior que 60, tá? E não é nem igual, é maior. Se tirar 60, rodou, tá? Então aqui, se a média for maior que 60, é o famoso junte, que é o nosso f'printf agora. E aonde a gente coloca o nome, a gente vai botar um percento S de string, que é exatamente isto que está aqui embaixo, ó. Então vamos para cá para baixo no código. Limpou a tela, limpou o ambiente das variáveis, inicializou a variável média com 0, pegou o input no nome. Olha o que mudou, pessoal. Até aqui, ó, até aqui vocês sabiam, era quando você pegava um numérico. Quando você quer passar um alfanumérico, que a gente chama string, você passa o parâmetro S, vírgula, entre aspas, S, e daí fecha o parênteses. Tá certo? Isso aqui é tudo comando input, ó, pessoal. Pensa, quando tu abre um parênteses, tu tem que fechar um parênteses. O que está dentro aqui, o que tiver nesta primeira parte de aspas, vai ser quadro na tela. A segunda, separada por vírgula, é passagem de parâmetros. Eu estou passando um parâmetro dizendo o seguinte, ó, Octave, o nome vai ser uma string. Então não adianta eu somar aquele nome, porque ele é uma string, ele é uma letra, tá? É um alfanumérico que a gente chama. E depois as duas notas continuaram na mesma lógica que a gente sempre implementou. O input na nota 1 e o input na nota 2. Aqui ainda eu coloquei entre colchetes só para dizer que as notas, para não dar estresse, né? Que as notas são de 0 a 100, que poderiam ser de 0 a 10, né? Então, para o usuário saber, porque eu não estou validando nada aqui, eu só estou dando um lembrete para o usuário. E olha aqui a precedência. Soma as duas notas, porque estão entre parênteses, matematicamente sempre se resolve o que está dentro do parênteses, resolve-se isso e divide por 2, porque são duas notas média aritmética simples. Se fosse ponderada, cada nota teria um outro peso, não é o caso. A média, se a média é maior do que 60, ou seja, 61 até 100, já que o meu range aqui é até 100, o aluno está aprovado com média percento de, onde ele vai procurar o quê? A média. Aliás, falei errado. Vamos retroceder. O aluno percento S de string vai pegar o nome do aluno, que é o primeiro, depois que fechou aspas, e depois de uma vírgula. Este nome vem... Caneta, Salve. Este nome vem para cá. E esta média vem para cá. Como funciona? Cada percento que aparece tem que estar relacionado a uma variável separada por ponto e vírgula. Aqui o céu é o limite, não tem problema. Pode, inclusive, eu não sugiro, tá? Antes que me perguntem, fazer uma operação matemática aqui do tipo A mais B e jogar isso aqui para dentro aqui. Dá para fazer, não é elegante, tá? As operações matemáticas é melhor você fazer elas explícitas aqui numa linha de comando, porque imagina tu lá dentro do printf tu vê uma equação, mas ele aceita, só para vocês saberem, tá? Não é muito elegante programar dessa forma. E por último aqui, antes de eu voltar para lá para mostrar o f'printf, é o que a gente já acabou de ver lá, o else, que é a famosa implementação do senão. Então aqui está a explicação e possivelmente, está aqui, está o diagrama de bloco. Está o bloco que a gente usava do se e se não, e as condições, se verdadeira vai para um lado, se falsa vai para o outro. Quando você implementa um if composto com um else, com um senão, sempre vai ter alguma coisa que vai executar, ou quando é verdadeiro, ou quando é falso. Obviamente, se tu não tem o senão, ele só vai executar quando for verdadeiro. Tá legal? A primeira atividade de vocês, eu já vou explicar. Porque eu vou fazer aquela atividade anterior, que era só fazer a média do aluno, tá? Depois aqui tem um segundo que vocês vão implementar, mas tá tudo aqui, ó, na verdade, ó. Tá? Eu só não vou dar o código aqui. Eu vou explicar ele e aqui tá o diagrama de bloco e nós vamos fazer esta atividade, eu vou dar um tempinho, vocês vão fazer para ver se vocês dominaram a questão do if else, tá? Qual é essa atividade?
Altere o código do exemplo 2, relembrando, o exemplo 2 era só para pegar o aluno, o nome do aluno, que nós vamos fazer agora na sequência, as duas notas, fazer a média aritmética simples e mostrar se a média for superior a 60. Certo? Dizer que estava aprovado, desculpa. Aqui é vocês estenderem este exemplo, criando um programa que efetue a leitura do nome do aluno, suas duas notas, realizar a média, até aqui é igual, e apresentar o nome e a média do aluno, acho que a gente já fez isso lá, né? Junto com o conceito aprovado ou reprovado. Então, aqui vocês vão implementar o else, tá certo? Então, vamos lá para o Octave. Aqui está o diagrama de bloco, ó, o diagrama de bloco, o diagrama com o sketch da solução algorítmica. Não tem aqui nos slides, não adianta procurar, não tem o código do Octave. Porque a gente vai fazer o primeiro, então daí fica tudo fácil. Deixa eu dar aqui para vocês não sofrerem, né? Vamos pegar, será que eu tenho? Não vamos pegar exemplo nada, vamos criar do zero esse aqui. Vamos criar um novo aqui. MyScript, meu Deus, teste eu devo ter uns 400, deixa eu ver, aluno. Aprovação. Aprovacão, tá? Outra coisa, sem espaço, sem C cedilha, sem acento, esqueçam o português quando vocês fazem nome de arquivos.m, tá? Dá pau. Às vezes o Octave Online aceita, mas se tu vai para o Octave sério lá, depois o desktop ou o MATLAB, dá pau. Então, não usem acentuação, não usam caractere especial, não usam... Todas as formações de variáveis servem para nomes, tá? A maioria dos erros de vocês vai estar nisso. Eu vou botar aprovacão aqui para a gente fazer aquela... Ele sempre faz isso quando ele perde a conexão, tá, pessoal? Daí tem que ter um pouquinho de paciência, dar uns enters aqui, né? E fazer tudo de novo. Mas a aprovacão.m cria o arquivo... O mínimo ele já criou. Claro que ele já criou, né? Onde é que está aprovacão? LLL aprovacão, tá aqui. Você sabe, né? Cria aqui, ele aparece aqui. Para vocês vai ficar mais fácil, que não deve ter tantos arquivos que nem eu tenho aqui, essa desorganização. Sempre que vocês dão um maisinho e abre um ponto .m, tem que ser ponto .m para rodar no Octave MATLAB, ele já vem com esse display aí, olá mundo. Então eu vou tirar. Viram que eu tirei, alterei o código, ele já sublinhou, quer dizer que não está salvo. Se ele não está salvo, ele está usando, se eu executar aqui, rodar, ele vai rodar a versão anterior. Olha aqui, ó. Eu vou rodar e não tem nada de código. Daí, agora ele deu uma reclamação, eu pensei que ia dar o aprovacão aqui. Pensei que ele ia botar o display anterior, mas ele nem botou isso. Agora daqui nós vamos começar a escrever o programa do zero. Relembrando, então eu vou botar aqui, ó. O objetivo, tá, desse programa é obter o nome e as duas notas. Tá? Eu vou botar assim, ó. Realizar a média e verificar a aprovação. Não compliquem, que esse aqui é o meu algoritmo. Vocês fazem o de vocês, tá? É o jeito que eu vou me achar para organizar a minha estruturação aqui. Então, o que eu tenho? Obter o nome. Bom, beleza. Então, antes de eu começar a programação, como eu já falei que eu tenho toque, eu limpo a tela, eu limpo o ambiente das variáveis. Inicializo as minhas variáveis. O que eu preciso? Obter o nome, duas notas. Nome é nome, nota 1, nota 2, realizar a média. A média é uma variável que eu vou precisar. Média igual a 0. Inicializei a minha variável média. Depois de fazer a aprovação, eu uso um desvio condicional, assim que eu iria programar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, então, o nome da criatura. O nome da criatura, eu vou usar o comando input, onde à esquerda do input está o nome da variável que eu vou dar. Ótimo, está aqui. À direita do input, eu já sei que eu vou ter que colocar aspas para aparecer no texto lá. Então, digite o nome do criatura, não, do aluno. 2 pontos, espaço, fecha aspas. Eu poderia simplesmente fechar isso aqui se ele fosse numérico. Mas nome numérico ainda a gente não está usando, né? Acho que já tentaram isso, mas não é de bom tom botar um nome numérico, né? Então eu tenho que passar um parâmetro para dizer que eu vou passar uma string, que é um alfanumérico. Então eu coloco vírgula, coloco uma aspa, coloco um S, coloco outra aspas,
e fecho o meu parênteses. Pronto, eu vou entrar na variável nome, com o nome que o usuário digitar, porque eu estou passando esse parâmetro S, dizendo que isso é um nome, é uma string. Ótimo, já peguei o nome. O que eu tenho que pegar agora? Vou separar nota 1, e vamos fazer um input novamente, daí agora eu vou botar digite a primeira nota, 2 pontos, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Olha aqui, eu não preciso passar nenhum parâmetro porque a nota é numérico. Agora eu tenho que pegar a nota 2, óbvio que eu vou copiar, né? Vou colocar aqui o nome nota 2 e aqui vai ser a segunda nota. Pois bem, com isso aqui eu fiz a minha, vou botar aqui, ó, vocês podem ir copiando, tá? Entrada de dados. Fazendo aí paralelamente é o que eu estou fazendo. Entrada de dados. Agora eu tenho que fazer o meu processamento. Processamento é o quê? Realizar a média. Ah, isso é fácil. Eu já inicializei minha variável em 0, média igual a nota 1 mais nota 2 dividido pelo número de notas, que são 2. Pronto, resolvido. Agora, o que eu tenho que fazer? Ainda é processamento barra saída, né? Porque ele vai processar através de um desvio condicional com uma condição, e se a condição for satisfeita, verdadeira, eu vou botar aprovado. Qual era a condição? Verificar a aprovação. Eu não coloquei aqui, mas a aprovação, a média tem que ser maior que 60. Beleza, vou implementar isso como? Com um if. Se tem um if, pessoal, tem um end. Olha, já botou para a esquerda quando eu digitei. Eu vou fazer o quê? Qual é o if, qual é a minha condição? A minha condição é a nota, a média. Se a média é maior que 60, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um fprintf da saída. Então, fprintf, o que eu vou dizer? Eu tinha que dizer o nome do aluno e se ele era reprovado, isso? Aprovado ou reprovado e a nota também, né? Vamos botar o nome e a nota, tá certo? Beleza. Então, se a nota, aliás, aprovado, desculpa, se é maior que 60. Então, se a média for maior que 60, eu vou dizer o aluno percento S de string está... não vou acentuar porque é um saco. Aqui já se perdeu tudo. Quando tu bota o coisa, percento S está aprovado. Isso não está certo, mas depois ele se ajeita. Está aprovado com a média percento de espaço, fecha aspas. Aí ele fica tudo bonitinho. Olha aqui o que vai acontecer. O aluno, eu pretendo que saia lá, ó. Se ele só vai executar o que está entre o if e o end se a média for maior que 60. Se a média for maior que 60, ele está aprovado. Então, eu vou dizer que o aluno percento de... Como é que é o nome do aluno? Nome. Daí eu venho aqui no final, dou uma vírgula e dou o nome da variável. Nome. Vou deixar uma vírgula pronta aqui se tiver um segundo. Se não tiver um segundo, eu já boto o fechar o parênteses e acabou o comando. Porque aqui começou o comando, aqui fechou o comando, ó. Começa o comando com abre parênteses, fecha o parênteses, termina o comando. Beleza, o aluno percento S vai ser o nome. Está aprovado com a média percento D, vírgula. Qual é a média? Está aqui, ó, média. Então, vou vir aqui e vou escrever média. Tem mais alguma coisa? Tem mais algum percento dentro da aspas? Não. Então, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver se a lógica está certa? Ó, sublinhado... Salvei, não está mais sublinhado, vou rodar. Nome, Paulo. Nota, 87 e 89, esse é o cara, tá? O Paulo está aprovado com a média 88, porque 88 é a soma de 87 mais 89, né? Deu certo, ele se aprovou, porque ele tirou uma acima. Vamos rodar a criatura, né? Vamos botar o Pedro, né? Que o Paulo não roda. Pedro, ele tirou 45 e tirou 54. O que aconteceu?
Não aconteceu nada, porque o Pedro não foi aprovado. Possivelmente 45 mais 54 dá exatamente 49,5, tá? 49,5 não é maior que 60. Logo, se não é maior que 60, isso aqui não é verdadeiro, não executa o que está entre o if e o end e vai para o final. E o final o que que tem? Não tem mais nada. Ótimo, está resolvido o nosso problema. Vocês devem estender este problema para colocar também que ele está reprovado. Isso é extremamente difícil agora, né? Então, eu gostaria que vocês usassem o tempo agora, deixa eu olhar as carinhas de vocês aqui, para vocês estenderem esse programa para fazer com que coloque também o nome do aluno se ele está reprovado e a média que ele estava reprovado. Ok? Entendido? Beleza, professor. 5 minutinhos, tá? Eu vou deixar aqui nessa tela para vocês olharem o código. Deixa eu dar um mais aqui. Estão conseguindo enxergar? Tranquilo? Não são cegueta que nem eu? Tá tranquilo, professor. Ok. 5 minutinhos aí, para vocês terem esse código de exemplo. Deixa eu tirar isso aqui, tá? Que é comentário, daí fica melhor no... E vou ficar quietinho aqui. Deixa eu só fechar. Se eu fico bebendo água aqui, vocês... Viu, professor? Se eu criei e não botei o ponto M, vai dar problema? Vai, não vai executar. Daí dá um rename nele. Aqui, ó. Tu pode clicar, deixa eu salvar. Tu pode, acho que, clicar em cima. Ele tem um aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Rename file, ó. Rename file, ele vai abrir o arquivo que você está para trocar de nome. Professor, Oi. aqueles espaços ali que o senhor deixou entre as frases ali, tem que deixar também ou não? Não. Aquilo era só para visualizar melhor para vocês. Não. O espaço é optativo, tá? Tá, Isso não. beleza. Tá? Não precisa. Assim como os comentários. Comentário é comentário, não tem necessidade. Eu só coloco assim para separar mais, para visualizar. Até nem deve ter isso aí num código digno, tá? Fica feio. Beleza. Aqui estão mandando o WhatsApp, realmente, ó, pessoal. Para o primeiro módulo, que é os bichos, vocês no caso, eles têm que avaliar primeiro o projeto integrador para depois liberar as outras disciplinas. Agora eles avisaram, né? Vocês já descobriram isso. Como é que é, professor? Não entendi. Não, a gente estava comentando isso, falando sobre a avaliação das disciplinas, tá? Vocês devem fazer a avaliação primeiro do PI, do projeto integrador. Assim que vocês finalizarem o projeto integrador, daí ele vai liberar para as outras disciplinas. O pessoal estava reclamando que só aparecia DPI, né?
É, exatamente. Depois de terminar de PI, libera, né? Daí vai indo um por um. Ok, obrigado. Terminaram, pessoal? Onde é que vocês estão? Ainda não. Professor, Oi. ali embaixo antes do end ali no if, depois do 60 ali essa de baixo ali é continuação? Não tem o ponto e vírgula ali depois do 60? Não. O if não tem ponto e vírgula, tá? Sentenças assim tem ponto e vírgula. O fprintf, ou se tu tivesse outros comandos aqui dentro, até poderiam ter, entendeu? Mas a questão poderia... Depois do 60 ali não tem, então. Não tem, tá? Depois a gente vai ver que pode ter aqui, a gente vai ver. O certo seria fazer assim, ó. Por quê? Porque eu vou dar as conexões aqui que vocês podem ter e ou, se tiver mais de uma opção, mas ele nunca tem ponto e vírgula no final, tá?
Ou estar entre parênteses aqui ou não é opcional. Quando é um só, opcional. Quando tiver dois, a gente vai ver. Quando tiver um E, por exemplo, depois já vai ser objeto de a gente mostrar, daí tu vai ter que ter dois parênteses, do tipo assim, ó. E uma outra cláusula aqui. Tá? Não é o caso agora, não vou complicar a vida de vocês. Sim, tá bom. Mas eu coloco aquele printf ali numa linha separada para baixo, né? Para baixo, para te mostrar literalmente que ele está incluso aqui dentro, ó, tá? Tá. Sempre vocês abrem uma estrutura assim, ó, if, end, tá? E aqui dentro vocês vão colocar os comandos que vocês querem. Aqui é condição. E aqui dentro, os comandos que tu quiser, tá? E daí aqui é separado por vírgulas. A vírgula, na verdade, pessoal, é só para vocês não ecoarem na tela alguma informação, tá? Depois eu posso mostrar para vocês um exemplo disso. Mas deixa vocês terminarem primeiro isso. Viu, professor? Oi. Para mim deu certo, mas quando dá reprovado, deu. O aluno Lucas está reprovado com a média 36, daí digite a segunda nota. Digite a segunda... Não, o que deve acontecer, pessoal, acontece assim, ó, deixa eu fazer um negócio. Vocês começam, ó, eu dei um rum, vou dar outro rum, tá? Daí ele enlouquece, daí tu não sabe mais aonde ele tá aqui, ó. Ele passa 2, 3 execuções. Quando acontece isso, vem aqui, digita, termina toda a execução, até tu ter certeza que terminou, e roda de novo. Tenho certeza que daí vai rodar legal. Testa isso, senão a gente olha o teu código. E o resto, pessoal, conseguiram fazer? Deixa eu lá olhar as caras de vocês. Pelo menos as fotos. Conseguiram terminar, gente? Sim. Tranquilo? Alguma dúvida ainda sobre if e else? Desculpa. Podemos continuar? Deixa eu só finalizar o último ali, professor. Deixa ali na... Sim, senhor. Ah, devia ter deixado assim, então. Finalizando. Dá o famoso print screen aí, mano. Daí pra gente continuar e depois a gente retrocede para cá, se for o caso. Pode ser? Pode ser, já consegui. Tá, ok. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá para o PowerPoint. Deixa eu estabilizar a imagem para vocês. Bom, aqui é o que a gente o que vocês acabaram de fazer, tá? Aprovado ou reprovado, tá? Tá aqui o diagrama de bloco, que é o código em Scratch, vocês têm que fazer o equivalente no Octave. Pois bem, o que eu estava falando antes, já dando uma pincelada para vocês, são os operadores lógicos que eu posso usar dentro de um desvio condicional. Leia-se o if, tá? A gente fez lá, se a média era maior que 60, ele estava aprovado. Ou ele entraria no if e ali dentro estava a mensagem que ele estava aprovado. Eu poderia colocar outras condições. Por exemplo, vamos pegar o caso da Unijuí. Para vocês serem aprovados, vocês têm que tirar uma média maior ou igual a 60 e ter frequência mínima de 75%. São duas condições e tem um e. Eu tenho que tirar 6 para cima e tenho que ter 75% ou mais de presença. Se eu vim em todas as aulas e tirei 5, rodou. Se eu tirei 100 e não vim em nenhuma aula, rodou. Porque tem um e. Que ambas as sentenças ou ambas as condições têm que ser verdadeiras para entrar no if. Se tem um e, tem um ou. Daí é assim, ó, vamos continuar na mesma questão. Se você tirar 60 ou maior igual a 60 e for colorado, tu passou na disciplina, tá? Então, necessariamente, não adianta os gremistas passar por nota que eles vão rodar.
certo? É a condição do ou. Desculpa, ou. Eu dei de novo exemplo aí, né? Eu fui ser engraçadinho com o Colorado aqui e me equivoquei. Vamos fazer agora com o ou, tá? Tu vai fazer assim, ó. Tu tem que tirar acima de 60 ou ser colorado. Se uma das duas condições for verdadeira, você vai entrar no if. Você vai estar aprovado. A gente tem no próximo slide uma tabela verdade que fala exatamente disso. Então, os dois operadores lógicos mais utilizados quando se fala em desvio condicional são o e o ou. Tem a negação, gente. Eu vou explicar a negação, vou mostrar como ela tem a sintaxe, mas ela não é muito utilizada, principalmente no início da programação, que vocês estão usando, no início de codificação, porque ela trabalha com a negação. O que é uma coisa não verdadeira, gente? Dizem para mim, o que é uma coisa não verdadeira? Não é verdade, é falso. É falso. O que é uma coisa não falsa? Que é É verdadeiro. verdadeira. Parece simples, agora vamos complicar. Se eu coloco assim, ó, se A é não 9, se for 9, entra ou não entra? Não, Por quê? porque não é 9. Mas então é falso. Confundiu ou não? Agora me confundi tudo. Viu como confunde? Porque ele fere a nossa lógica de executar ou de pensar. Tu tem que pensar sempre na negação. Não 9 é qualquer outro número que não seja o 9. É o 7, o 6, o 5, o 4. E quando é o 9, ele é verdadeiro, porque é não 9. Pegaram a ideia? Não, né? É confuso. Nós vamos implementar isso para vocês olharem no código. Por isso que eu sugiro que vocês não utilizem no início, não, a negação, que é esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolo matemático. A gente vai mostrar no código, fica mais fácil isso. Que é o símbolozinho da negação. Então, A é não 9, quando ele vai ser verdadeiro? Quando não for 9. Se for 9, vai ser falso. Tá? É exatamente o que o colega de vocês falou, tá? Só que a gente tem que pensar na lógica inversa sempre. Então, não é muito habitual a gente conseguir usar e conseguir entender, mas ela existe. Os outros dois usuais, e que vocês vão usar direto, e isso é um pouco chato no MATLAB, Octave, é o e e o ou. O e... Em maioria das linguagens do tipo C, o E é o inglês do AND, né? O E, A-N-D. No MATLAB, o E, a sintaxe dele, são dois Es comerciais juntos. E o OU, que é OR, na maioria das linguagens, por exemplo, tipo C, é o pipe. Pipe eu não sei no teclado de vocês, mas no meu teclado aqui é no lado do delete, debaixo do delete aqui do teclado americano. Eu tenho um padrão americano no teclado. O ABNT eu não sei onde é que está o pipe, eu acho que está aqui na esquerda, canto inferior esquerdo. Isso, no lado do shift, né? Perfeito. Isso é pipe, a gente chama. São dois pipes juntos, é o OU. Antes que vocês me perguntem, o correto é usar dois Es comerciais para te usar a questão do E. O MATLAB, e eu tenho que testar, e o Octave, aceitam um só. Ah, mas então para que tem dois? Porque é o correto, pessoal. Se tiver os dois e tu tá usando E, e tu tem várias condições usando E aqui, fazer quanto que isso aqui é um E comercial, tá? Se você usar dois e o primeiro for falso, o MATLAB Octave nem testa os demais, porque está usando E. Se tu usar um E simples, ele vai testar todos eles. Logo, vai demorar mais a execução. Eu estou dizendo, mas então para que eu tenho os outros? De novo, se é E, todos têm que estar verdadeiros. Se o primeiro já é falso, e quando tu usa os dois Es, ele não vai testar os demais. O teu código vai ser mais ágil, mais rápido de ser executado. Só para vocês saberem que isso é possível, tá? Porque já aconteceu, professor, eu estou botando um E e funciona.
o correto é botar 2, certo? Assumam que é 2, ok? Pois bem, vamos pegar um exemplo aqui, apagador, do E. X é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 10. São os famosos intervalos, os ranges, né? Então, o x aqui está entre 0 e 10. Tem que ser positivo menor que 10. É isso que eu estou fazendo aqui com a implementação do E. Porque se for negativo, ele não vai ser maior que 0. Tá? E se ele for 11 ou adiante, ele não vai ser menor ou igual a 10. Então, a gente usou o E aqui para dar um range, um intervalo de 0 a 10. Ah, poderia fazer de 0 a 100? Sem problema, só botar 100 aqui. Poderia pegar até menos 10? Bota menos 10 aqui. Então, você usa o E, por exemplo, para pegar um intervalo. Outra questão é você usar o OU. A é igual a 9 ou A é igual a 3. Então, se o A for 9 ou 3, ele é verdadeiro. Ele vai entrar. Se ele for 4, 5, 6, 10, 15, N, não vai, porque não é este nem este. Logo, vocês vão perguntar assim, como funciona esta questão quando tem mais de um? Vamos dar um exemplo do E com duas condições. Então, se você está usando um desvio condicional, um if, com duas condições, e operador lógico, e aqui está a tabela verdade que a gente diz. Só será verdadeira esta expressão conjunta formada por duas condições se ambas as condições forem verdadeiras. Ela será considerada verdadeira porque eu estou usando o E. Então, se esta condição é verdadeira e esta condição é verdadeira, ela vai entrar no if. Qualquer outra combinação destas duas não será verdadeira. Por exemplo, se ambas são falsas, não preciso nem dizer. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, ele é falso. Se a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, eu tenho um e, ela é falsa, porque ambas têm que ser. E a vice-versa também, né? Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, não adianta, ele também é falso. Isso a gente chama de tabela verdade. Obviamente que foram feitos para as duas condições. Então, é por isso que ela tem só duas colunas. Senão, poderia ter N colunas aqui, tá, pessoal? Qual é o limite aqui? Não existe limite. Daí a gente tem que usar aquilo que eu falei entre parênteses, tantos quantos forem as condições de usar o ou usar o E. Isso aqui que eu fiz não dá. Misturar e ou. Não existe isso, tá? A lógica de vocês vai furar sempre, tá certo? Tu não pode misturar, ele pode até deixar compilar lá, mas a lógica de vocês vai dar complicação. Com certeza vai dar complicação, certo? Usam um ou outro. Aqui está um exemplo clássico aqui de intervalos, ó. Escreva um programa, usando o E, obviamente. Escreva um programa que a partir da digitação de um determinado número, peça se o mesmo está dentro da faixa de 20 a 90. Então, eu vou digitar um número X lá e vou verificar se esse X está dentro do intervalo de 20 a 90 e vou dizer sim ou não. Limpar a tela, limpar as variáveis, pegar o número e vai verificar se o número é maior ou igual a 20, maior ou igual a 20, ele estabeleceu aqui, ó. E o número é menor igual a 90, ele pegou esse aqui, o limite. Qualquer coisa que tiver aqui no meio, ele vai entrar nessa frase aqui, ó. Isso aqui vai ser verdadeiro, ele vai printar. O número %d, que é o número, está na faixa de 20 a 90, quer ver? 70. 70 é maior igual a 20? Sim. 70 é menor igual a 90? Sim. Os dois são verdadeiros, ele vai imprimir aqui. Agora vamos botar lá, 111. 111 é maior ou igual a 20? É. No 111 é menor ou igual a 90? Não. Um deles, usando o E, é errado, ou falso, aliás, não verdadeiro, ele vai cair no else. Ele vai dizer o número 111 está fora da faixa de 20 a 90.
Pronto, resolvido o problema, implementando um E de operador lógico dentro da condição do if. Deixa eu limpar aqui que ficou horrível, né? Tranquilo, pessoal? Olha aqui, ó. Entre parênteses, e vocês separam. Podem botar quantos forem necessários, tá? Se quiser deixar mais elegante ainda, pode fazer assim, ó. Mas não precisa, é opcional, tá? Porque quer dizer que tudo isso aqui está dentro. Daí logo vão perguntar, mas daí eu posso fazer outra aqui? Daí pode. Porque daí ela vai ver que essa aqui é a primeira, misturando com E, botando outro E aqui, daí ambas têm que ser na íntegra iguais para selar. Posso montar minhas lógicas assim, não tem problema. Precedência matemática, pessoal. Quantos forem os parênteses que vocês vão usar? Depende do que é isso, pessoal. Depende do problema que tu quer resolver. Continuando, nós vimos um exemplo aqui com E. Agora vamos ver a tabela verdade do OU. A tabela verdade do OU é ao contrário do E. O OU é uma coisa mais light, né? É ou uma coisa ou outra, tá? Não precisa ser as duas para ser verdadeira. As duas sendo verdadeira, vai ser verdadeira. Mas assim, ó, para ser falsa, ambas, se forem duas, tem que serem falsas para ele ser condição falsa. Se uma é verdadeira, independente se é a primeira ou a segunda, ela é verdadeira porque está usando o ou. Essa é a tabela verdade. Ou seja, se a primeira condição é falsa, a segunda condição é falsa, mesmo usando ou, ela é falsa. Todas as demais opções em duas condições, elas são verdadeiras. Você tem, obviamente, uma verdadeira. Primeira é verdadeira, a segunda falsa, ela é verdadeira. A falsa no início e a outra é verdadeira. E as duas verdadeiras, obviamente, que também é verdadeira. Aqui estão todas as opções alternando de duas em dois, né? Então, efetivamente, a tabela verdade do OU só tem uma falsa, usando duas condições, ao contrário da tabela verdadeira do E, que é o contrário, todas são falsas e uma só verdadeira. É a lógica. Vamos pegar um exemplo? Exemplo. Escreva um programa em português estruturado, e que não é em português estruturado, na verdade aqui já é em Octave, tá? Que a partir da digitação de um determinado sexo estabeleça se o mesmo é válido ou não. Vamos lá. Limpou a tela, limpou as variáveis e colocou sexo recebe uma entrada string. Olha aqui, eu já estou passando o parâmetro. Digite o sexo. Ele deu a opção M se for masculino ou F se for feminino. Se tu digitar um M maiúsculo, vai dar inválido. Se tu digitar masc, vai dar inválido. Se tu digitar um F maiúsculo, vai dar inválido, porque nas comparações de string, ele está usando estas duas apenas. O M e o F. Toda e qualquer outra coisa que tu digitar, inclusive M maiúsculo, vai ser diferente e ele vai cair no sexo inválido, porque eu estou usando aqui o OU. Se não for M e não for F, ele cai no sexo inválido. Uma outra coisa muito importante para vocês, pessoal. O MATLAB Octave só compara a primeira string. Tu não adianta escrever masculino e botar entre aspas masculino, ele só vai pegar o primeiro M e comparar. Então, masculino, o macaco, o matador, o maior, vão ser todos ok, porque ele só compara a primeira. Ah, mas que loucura! Sim, se vocês querem comparar uma string com mais de um caractere, tu tem que usar o comando strcmp, que é string compara, tá? É uma função. Só para vocês saberem, a gente não vai implementar isso ainda, tá? Não é a ideia. Só para vocês saberem que comparação entre aspas no Octave MATLAB é só para a primeira letra. E ela é tal e qual e ela é sensitive case, ou seja, se tu bota ela em minúsculo, tem que digitar em minúsculo, senão não vai ser igual. Certo? Isso é um erro bem clássico que a gente vê no MATLAB. Ah, então eu não posso comparar Paulo com Paulo? Não. Vai ter que usar o string copy, que é uma função.
tá? Depois a gente pode até dar uma brincada mais adiante, mas agora vai confundir a cabeça de vocês. Só para nível de informação. Deixa eu apagar. Pois bem, continuando agora. Atividade 2 de vocês. Qual é a atividade 2 de vocês? Altere o código da atividade 1, aquela ainda das notas, tá? Aquela vai render hoje. Para contemplar a possibilidade de aprovar o aluno se sua média for igual ou superior a 60. Bom, isso é boinha, né? A gente estava fazendo até então, se vocês viram lá que eu estranhei, eu brinquei ainda, que é diferente até da Uniswim, que se você tirava 60, você rodava. Então, se era igual ou superior, bom, é só botar o sinal lá de igual, tá? Então, aqui é a primeira atividade de vocês. A outra atividade, que também continua estendendo a anterior, tá? É você dar níveis. E tu adiciona não mais apenas o aprovado e o reprovado, mas coloca a criatura em recuperação. Então, vamos lá. Modifica o algoritmo da questão anterior da média para atender a nova classificação. A nova classificação é, caso a nota final esteja no intervalo de 70 a 100, ele está aprovado. Se a tua nota está no intervalo de 69 até 50, tu está de recuperação. E se você for inferior a 49, tu está reprovado. Vocês vão achar uma lógica para implementar isso. Não tem o código aqui. Essa é a primeira. Essa atividade 3, na verdade, é a primeira atividade, porque as demais derivam, tá? Dela. Ou melhor, essa deriva das anteriores. A primeira é que vocês têm que desenvolver, tá? Porque tem essa questão da recuperação. Como a dica que eu dou, ela já está implementada aqui, e se vocês observarem, olha aqui, se não, um outro se e se não, que é o encadeamento de ifs. Eu posso ter um if aqui, ó, e ele termina aqui no end. Meu Deus, coisa horrível. Mas aqui dentro eu posso ter um outro if que termina aqui neste end. Isso se chama encadeamento, ele vai estar trabalhando desta forma. Lá nos blocos a gente enfiava literalmente o bloco dentro do outro, que é o encadeamento que a gente vai fazer aqui. Para vocês implementarem isto aqui, ó, tu tem que ter um encadeamento, porque ele testa, ó, se a média for de 70 ou maior que 70, ele está aprovado. Se ele está aprovado, eu já não faço mais nada. Agora, se ele não está aprovado, eu faço um outro if. Tá? Desculpa, ele cai no senão. Dentro do senão é porque ele não está aprovado. Mas se ele não está aprovado, ele pode estar em recuperação ainda. Daí ele testa. Se a média for maior que 49, ó, porque se ele não está nesta de 50 a 70, ele não está aprovado. Então ele testa. Se é maior que 49, ele está em recuperação. Se não, já não tem outra opção. Ele está reprovado. Porque ele não está aprovado, ele não está em recuperação, só sobrou outro senão. Isso aqui é um exemplo clássico de encadeamento de ifs. Aqui você já tem ela implementado no algoritmo. Traduzem isso para os comandos do Octave. Se querem fazer direto, podem olhar este enunciado sem olhar o diagrama de bloco aqui. Vamos chamar isso aqui de diagrama de bloco de Scratch. Tá ok? Esta é a primeira atividade de vocês para fazer agora, assim que eu parar de falar. E olha que é difícil eu parar de falar. A atividade 2, que é a 4, porque a gente vem desenvolvendo aquelas anteriores ali, vocês fizeram a primeira, daí a segunda é uma variação dela, a terceira que começa a mudar um pouquinho, a atividade 4, que seria a segunda, é aquela dos números. Para quem não lembra, vocês implementaram, está aqui ele, tá? A implementação dele está aqui. Só para relembrá-los, existem números de 4 dígitos apenas, tá? Entre 1.000 e 9.999, que obedecem às seguintes características. Se dividirmos o número em dois números de 2 dígitos, 20 e 25, por exemplo, eu divido ele em 20, 25. Somo 20 com 25 dá 45. Se eu pego 45 vezes 45, dá 2025, que é exatamente o início. Isso se repete para o 209801 e o 3025, além do 2025. Como vocês podem implementar um programa em que tu digita um número de 4 dígitos, ele diz atende às regras ou não atende às regras. Claro que para atender às regras é só esses 3 números aqui.
Eu não quero que vocês façam lá um if, se ele for 2025, o 9801 ou 3025, né? Não é essa a implementação. A implementação que eu quero é esta aqui, ó, tá? Pois bem, o que eu preciso? Aqui já está o meu diagrama de bloco, já implementado, vocês já fizeram esse problema. A única dica que vocês precisam aqui, que tem as opções de resto, lá no Scratch, desculpa, lá no Octave, a gente chama o pegar o resto de mod, onde tu coloca número, vírgula, divisor. Se eu dou lá, e depois eu dou esse exemplo, mod 4 por 2, ele vai me devolver 0. Por quê? Porque 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, sobra 0. Se eu colocar 5, acredite, isso é um 5, dividido por 2, dá 2, 2 vezes 2 dá 4, sobra 1. Então, ele não, o resto da divisão, ele está te dando pelo comando mod. E, por último, tem uma lista de exercícios já prontinho à espera de vocês lá no Octave. Eu sei que vocês estão loucos para fazer exercício, né? Só vou explicar essa história do mod aqui para vocês, aqui, para ficar claro. Mod, clique para reconectar. Só reconectando. Deixa eu fechar. Deixa eu limpar a tela aqui. Mod, ó. Mod, abre parênteses, 4,2. Olha que ele vai voltar para nós, 0. Porque o resto da divisão de 4 por 2. Eu poderia fazer a coisa mais inteligente, A igual a mod 4 por 2. Então, ele vai passar para A o valor de 0, ó. A recebe 0. Obviamente que se o resto da divisão for 1, por exemplo, 2 vezes 2, 4, menos 5, vai dar 1, né? Ele vai jogar 1 para lá. Pronto, está resolvido o meu problema. Eu também posso botar, pessoal, por exemplo, A igual a 4, B igual a 2, e posso fazer C igual a mod de, quem é 4A? A dividido por B. É a mesma coisa, ó. O C vai ser igual a 0, porque o A é 4, você pode botar variáveis aqui dentro. Isso aqui é uma função. Exatamente isso. Tá certo? Assim como eu falei naquela função de string comp, tá? E daí tu passar parâmetros. Mas não é agora que a gente vai se estressar com esse tipo de coisa. Então, para vocês resolverem aquele problema, só esse comando aqui basta para vocês, porque o restante está tudo lá nos slides. E eu queria mostrar aqui para vocês também, obviamente que os nossos slides já estão em desvio condicional da aula 2, e já tem a primeira lista, que ninguém entregou ainda, cara, que vocês têm 10 exercícios, deixa eu ver, para não mentir para vocês. 10 exercícios, tá? Que são exatamente a mesma lista que vocês fizeram lá nos estudos independentes 1, que vocês me entregaram em Scratch. Então, podem ir lá e pegar a lógica, olhar como vocês implementaram no Scratch e implementar aqui em equivalente a Octave. Daí vocês vão ver o quão é fácil tu traduzir, porque o difícil vocês já fizeram, que era o algoritmo. Agora vocês têm que achar só os comandos que fazem isso. Input, operações matemáticas básicas, fprintf e if com if e else. É isso que a gente fez. Só isso que a gente trabalhou até então. Onde é que vocês estão? Aqui. Tranquilo, galera? São... Estou em full screen aqui. São 10 para as 9. Alguma dúvida sobre a explicação e o que vocês devem fazer agora? Recapitulando. Vocês devem fazer a atividade 3 e a atividade 4, sendo que a 3 é aquela extensão desde as primeiras notas que a gente vem desenvolvendo e vocês já fizeram. Então, só tem que botar o igual e depois colocar a recuperação e daí ir para a atividade 4. Fizeram isso? Ótimo. Vão começar a executar a lista, a fazer a lista. Podem usar sempre a referência de vocês no Scratch, não tem problema. Querem começar do zero? Fazer um algoritmo genérico? É fundamental vocês olharem o código no Scratch em blocos ou fazer um novo algoritmo de resolução, tipo eu fiz ali, um algoritmo genérico, alguma coisa. Não se atraquem a começar a escrever código e agora pensar, isso não rola, gente. Por isso que é programação algorítmica. Quando tu resolve
buscando padrão, resolve através de uma linguagem algorítmica, jogar para qualquer linguagem é fichinha. É aprender comando. É tentativa e erro, é compilar e ver o erro, é se ambientar. Por isso que eu falo, a coisa mais fácil... Os caras perguntam, do programa em Python? Não, mas eu faço. Me dá umas 2 semanas aí para mim decorar os comandos, olhar os 2, 3 exemplos, porque eu já resolvi algoritmicamente, eu sei resolver um algoritmo, eu sei encarar um problema. Aprender linguagem é decorar, entre aspas, comandos. Bom, daí tu vai dizer, não, mas para isso, eu quero aprender Java, tem toda a questão de orientação a objeto. Sim, não, mas eu estou falando em programação estruturada. É o que a gente fez, programação estruturada, em lote, sequencial, tá? Orientação a objeto, orientação a eventos, orientação a etc e tal. Isso são disciplinas mais avançadas, mais adiantes, que dependendo do curso vocês vão ter, tá certo? Uns mais, outros menos. Depende da área de aplicação de cada curso. Mas a resolução de problemas vocês já sabem. Então vocês estão aptos a aprender qualquer linguagem. Porque decorar sintaxe. Sintaxe se aprende, tá? Principalmente também funções. Vocês viram ali o que é um mod. Lá era pegar o resto, agora é mod, tá? Lá era comparar uma variável com outra. Aqui eu só posso comparar números. Se eu comparar strings, eu tenho que usar uma função chamada string copy. Numa outra linguagem tem uma outra função que faz isso. Então, isso é aprender comando. A lógica permanece a mesma, por isso que eu insisto bastante nisso. Percam, entre aspas, um tempo para fazer e resolver o algoritmo, porque depois jogar para o código é fácil, tá? Perguntas? Meu professor, Ah, tem uma lista onde que tem todos esses comandos, tipo input, if, end. só se tu procurar alguma coisa assim, livro de MATLAB ou /Octave, pode procurar por MATLAB também, tá? Os comandos que rodam MATLAB, eu já mostrei para vocês, rodam no Octave, e vice-versa. E qualquer livro de MATLAB, qualquer livro de Octave, tem um livro muito bom de MATLAB com vários cases, que é MATLAB para engenheiros, é um livro amarelinho, tem na biblioteca, tá? Na nossa bibliografia lá, na complementar. Podem dar uma olhada. Ou podem procurar qualquer manual, tá? Procura assim, manual de exercícios, manual de exemplos no Octave, manual de exercícios do MATLAB. Vai ter zilhões na internet, tá? Outra coisa, pessoal, que ficou muito boa na nossa universidade agora, desde o semestre passado, vocês têm a biblioteca virtual, vocês podem entrar lá e tirar livros ou locar livros, e-books. Dá uma olhada lá no portal, entra na biblioteca e programa lá, programação em MATLAB. Octave eu não sei se tem, mas de novo, o que tu fizer no MATLAB, tu faz no Octave. A sintaxe é a mesma, tá? Então a minha dica seria essa. Mais alguma dúvida, gente? Vai surgir. Vai. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um cafezinho, descansar um pouco a voz, vou fechar aqui a minha webcam e o meu microfone. Quando eu retornar, eu aviso vocês, e daí a gente abre aquela famosa sala de dúvidas e continua na sistemática que a gente sempre adota nas aulas. Tem alguma que é para nós entregar hoje, professor, ou dá para ir fazendo sequencial? Não, até a lista de exercício... Eu parei de gravar? Deixa eu passar um pouquinho aqui.